milionário arrogante. Convida sua esposa para o casamento, apenas para humilhá-la, mas ela surpreende ao chegar com uma criança idêntica a ele que o faz passar mal. O salão estava iluminado como uma joia, com lustres que pendiam do teto, refletindo a opulência da ocasião. Era o casamento do poderoso e milionário Arthur Vasconcelos, um homem conhecido não só pela fortuna incalculável, mas também pela frieza calculista. Ele havia convidado a elite da sociedade para testemunhar sua união com a jovem e deslumbrante Helena, a modelo de capa de revistas. 20 anos mais jovem do que ele, entre os convites enviados, havia um nome que ninguém esperava ver: Clara Vasconcelos, sua ex-esposa. O envelope, preto com letras douradas, chegara à porta dela como um golpe. Clara hesitou por um momento antes de abrir, já sentindo o peso de uma humilhação iminente. Arthur Vasconcelos e Helena Albuquerque têm a honra de convidar para a celebração de seu casamento. A mensagem parecia ser um desafio. Clara olhou para o convite por horas, suas mãos tremendo. O que ele queria com isso? Não era suficiente ter terminado o casamento de 5 anos de forma cruel, jogando a infertilidade dela como desculpa. Ele sabia como ferir onde mais doía. Mas Clara não era mais a mesma mulher frágil de antes. Ela suspirou, levantou-se e olhou para o pequeno quarto onde uma criança brincava despreocupada. Com os olhos marejados, ela prometeu a si mesma que, desta vez, seria diferente. Enquanto isso, Arthur, sentado em sua mansão luxuosa, estava certo de que a presença de Clara seria o toque final para sua noite perfeita. Ele queria que todos vissem o quanto ele havia superado aquele casamento fracassado, especialmente Clara. Afinal, ele tinha certeza de que ela ainda guardava ressentimentos. Mas Arthur não sabia que o jogo havia mudado. Clara, com uma força que ele nunca imaginaria, estava prestes a virar a mesa. E com ela, havia algo que ninguém esperava. O divórcio de Arthur e Clara havia sido cruel e devastador, especialmente para ela. Por 5 anos, Clara lutou para construir uma família ao lado de Arthur, mas os sonhos de maternidade foram sendo despedaçados a cada tentativa frustrada de engravidar. Arthur, em sua frieza, culpava Clara abertamente. "Você não é capaz nem disso", ele gritara em uma das discussões que marcariam o fim do casamento. Aos olhos dele, o problema sempre fora ela. Quando finalmente se divorciaram, Clara deixou a mansão carregando pouco mais do que a roupa do corpo e uma ferida profunda em sua alma. Arthur foi rápido em seguir em frente, como se os anos ao lado dela não tivessem significado nada. Ele começou a exibir sua nova namorada, Helena, uma modelo jovem e deslumbrante, como um troféu em eventos sociais. Para ele, o passado com Clara estava enterrado, ou pelo menos era o que queria acreditar. Mas o destino é imprevisível. Apenas algumas semanas após o divórcio, Arthur, convencido de que teria um herdeiro ao lado de Helena, decidiu realizar exames de rotina. Foi quando a verdade caiu como um raio. Ele era estéril. Sempre havia sido. Os médicos confirmaram sem sombra de dúvida. O problema não era Clara. Nunca fora. Ele carregava essa condição desde antes do casamento. A notícia atingiu Arthur como uma bomba. Pela primeira vez, ele foi forçado a enfrentar sua arrogância. Ele destruiu o casamento com Clara, baseado em mentiras que inventara para justificar seus próprios erros. Mas, em vez de admitir isso, Arthur enterrou o segredo. Ele nunca contou a ninguém, nem mesmo para Helena. Para proteger sua reputação e orgulho, continuou a construir a fachada de um homem imbatível. Helena, por sua vez, parecia ser a parceira perfeita, linda, jovem e encantada com o dinheiro dele.
Nunca questionava nada. Para Arthur, ela era uma escolha estratégica. Ela sabia seu lugar e nunca o pressionaria com assuntos como filhos, aceitando a promessa vaga de que um dia talvez adotassem uma criança. Ainda assim, o fantasma de Clara rondava seus pensamentos. Ele não conseguia esquecer o olhar dela no dia em que a culpou por algo que nunca foi culpa dela. O peso da culpa, misturado ao orgulho, o corroía por dentro. Mas Arthur era mestre em esconder suas fraquezas. Clara, por outro lado, estava longe de ser a mulher que ele conhecera no passado. Após o divórcio, ela enfrentou o momento mais difícil de sua vida. Sem apoio, com poucos recursos e emocionalmente devastada, Clara quase desistiu. Mas foi na escuridão que ela encontrou sua força. Decidida a reconstruir sua vida, ela começou a trabalhar como assistente em um pequeno escritório de contabilidade, estudando à noite para garantir um futuro para si. Foi durante esse período de recomeço que algo inesperado aconteceu. Um exame de rotina revelou que Clara estava grávida. A notícia a deixou perplexa. Como aquilo era possível? Tudo que ela sabia, baseada nas acusações de Arthur, era que ela era incapaz de conceber. O médico, no entanto, foi enfático. Clara não tinha nenhum problema. Ela estava saudável e a gestação era natural. Embora surpresa, Clara decidiu seguir em frente. A gravidez trouxe uma nova esperança para sua vida. Quando seu filho Miguel nasceu, ela viu nele a razão para continuar lutando. O menino era a cara de Arthur. Os mesmos olhos intensos, a mesma postura imponente, mesmo sendo apenas um bebê. No começo, Clara se recusou a acreditar que Arthur pudesse ser o pai. Talvez fosse coincidência, talvez fosse coisa de sua mente, ainda marcada pela dor do casamento fracassado. Mas conforme Miguel crescia, as semelhanças se tornavam cada vez mais evidentes. O que mais a intrigava era que, ao contrário do que Arthur dizia, ela sabia que nunca esteve com outro homem. Miguel só podia ser filho dele. Agora, anos depois, Clara segurava o convite de casamento nas mãos, sentindo um misto de indignação e determinação. Ela sabia que o convite era um golpe calculado de Arthur para humilhá-la, mas ela não era mais a mulher quebrada que ele deixara para trás. Havia algo que ele não sabia, algo que mudaria tudo. Quando ela decidiu que compareceria ao casamento, fez isso com um propósito claro: mostrar a Arthur que seus segredos e mentiras finalmente o alcançariam. E ela não iria sozinha. Do outro lado da cidade, Arthur estava ocupado organizando cada detalhe do evento grandioso. Ele não fazia ideia de que Clara traria consigo uma verdade que o faria encarar um passado que ele preferia esquecer. O dia do casamento de Arthur e Helena finalmente chegou. O evento era um espetáculo de ostentação. Lustres de cristal, tapetes vermelhos estendidos pela entrada do salão, flores raras vindas do exterior. Os convidados, todos vestidos impecavelmente, conversavam animadamente enquanto apreciavam taças de champanhe. Para Arthur, era o ápice da perfeição que ele havia construído em sua vida. Mas ele não esperava que um detalhe mudasse tudo. Enquanto cumprimentava os convidados, um frio percorreu a espinha de Arthur. A porta principal do salão abriu-se, revelando Clara. Não era a Clara que ele conhecia, era uma mulher completamente diferente. Ela usava um vestido de cetim azul marinho, com um decote elegante que destacava sua postura confiante. Seu cabelo, antes descuidado e sem vida, agora caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Seu rosto exibia uma maquiagem discreta, mas impecável, que realçava sua beleza natural. Ela estava radiante. Arthur engoliu em seco, incapaz de desviar os olhos. A Clara que entrava naquele salão parecia pertencer a outro mundo. Ela andava com a cabeça erguida, segura de si, como se fosse a rainha da noite. Cada passo seu parecia ecoar no silêncio que tomou conta da sala, enquanto os olhares dos convidados se voltavam para ela.
Por um instante, Arthur se perguntou se havia cometido um erro ao convidá-la. A intenção era humilhá-la, mas, vendo-a ali, ele se sentiu pequeno. Clara era agora tudo o que ele fingia ser: forte, inabalável, admirável. Porém, o que realmente o deixou sem palavras veio em seguida. Ao lado de Clara, segurando sua mão, estava um menino de aproximadamente 3 anos. Ele vestia um terno infantil cinza com uma gravata borboleta azul que combinava com o vestido da mãe. Seu rosto era uma miniatura perfeita de Arthur. Os olhos eram os mesmos, profundos, escuros, intensos. A mandíbula firme, o formato do nariz, até mesmo a maneira como o garoto andava ao lado de Clara. Tudo refletia Arthur. O mundo de Arthur desabou em um segundo. Ele sentiu o coração acelerar e, por um momento, achou que fosse desmaiar. A visão do menino o transportou de volta no tempo, para os anos em que ele e Clara ainda estavam casados. Ele pensou nas brigas, nas acusações que fizera, no desprezo que sentia por ela por não conseguir engravidar. E agora, diante dele, estava uma criança que só podia ser sua. Clara percebeu o choque no rosto de Arthur. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, mas era um sorriso cheio de significado. Ela sabia exatamente o impacto que aquilo causaria nele. Com firmeza, caminhou até o centro do salão, parando a poucos metros de Arthur. O silêncio era absoluto, e todos os olhos estavam sobre eles. Arthur tentou se recompor. Apertou as mãos, com força, tentando esconder o nervosismo, mas era inútil. Ele não conseguia desviar o olhar do menino. Clara finalmente quebrou o silêncio. Boa noite, Arthur. Obrigada pelo convite. Achei que seria um bom momento para apresentar Miguel. O nome soou como uma explosão na mente de Arthur. Miguel. Ele olhou para o garoto que agora segurava a barra do vestido de Clara e o encarava com curiosidade infantil. Cada detalhe no rosto da criança gritava uma verdade que ele tentou ignorar. Helena, que até então estava ao lado de Arthur com um sorriso congelado, franziu o senho. Ela percebeu a tensão no ar, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo. Arthur, o que está acontecendo? Quem é ela? Perguntou Helena com uma pontada de insegurança na voz. Arthur não respondeu. Estava paralisado, processando a verdade que Clara acabara de expor de forma tão sutil e devastadora. Clara, por sua vez, manteve a postura firme. Ela sabia que aquele momento seria o golpe final para Arthur, mas não sentia prazer em humilhá-lo. Não era sobre vingança, era sobre expor a verdade que ele se recusara a aceitar por tanto tempo. Ela se ajoelhou ao lado de Miguel e acariciou, seus cabelos falando com suavidade. Diga boa noite ao Sr. Vasconcelos, Miguel. O menino sorriu timidamente e acenou para Arthur. Boa noite, Sr. Vasconcelos. Arthur sentiu o mundo girar. Precisou se segurar na mesa próxima para não cair. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente como um lembrete cruel de que ele nunca seria capaz de escapar do passado. Ele olhou novamente para Clara, agora com um misto de raiva, confusão e medo. Clara, ainda ajoelhada, levantou o olhar para ele. Seus olhos estavam cheios de algo que Arthur não conseguia decifrar. Força, talvez um toque de tristeza, mas também algo próximo ao perdão. A verdade sempre encontra um caminho, Arthur. Sempre. Helena, completamente alheia ao que estava acontecendo, tentou intervir. Arthur, quem é essa criança? Por que ele parece tanto com você? Arthur abriu a boca para responder, mas não conseguiu emitir som algum. Como ele poderia explicar algo que nem mesmo entendia completamente? Em um instante, tudo que ele construiu, a imagem perfeita de um homem poderoso e imbatível, estava prestes a desmoronar. Enquanto isso, os convidados cochichavam, surpresos e curiosos com a cena. Clara não parecia se abalar. Ela segurou a mão de Miguel e disse calmamente:
Desculpe interromper sua celebração, Arthur. Não vamos demorar. Só achei que deveria conhecer seu filho. Arthur encarava Clara, as palavras dela ecoando em sua mente como um trovão. Achei que deveria conhecer seu filho. O impacto foi tão profundo que ele sentiu o corpo fraquejar. O salão, os convidados, as luzes, tudo começou a girar. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia escapar. Seus olhos estavam fixos em Miguel, aquele pequeno reflexo de si mesmo, como se o garoto fosse uma prova viva de todos os erros que ele cometeu. Então, Arthur desabou. Diante de todos os presentes, ele caiu no chão inconsciente. Um grito de surpresa ecoou pelo salão, enquanto os convidados corriam para ver o que havia acontecido. Helena, perplexa e sem saber o que fazer, ajoelhou-se ao lado dele, chamando por seu nome. Clara permaneceu imóvel por um momento, segurando a mão de Miguel. Ela não esperava uma reação tão dramática, mas uma parte dela sabia que aquilo era o resultado de anos de culpa e negação, finalmente alcançando Arthur. Miguel olhou para Clara com os olhos arregalados, puxando a mão dela. Mamãe, o moço caiu, ele está bem? Perguntou com sua voz doce e inocente. Clara abaixou-se para ficar na altura do filho e sorriu suavemente, acariciando seu rosto. Ele vai ficar bem, meu amor. Os seguranças rapidamente afastaram os convidados curiosos enquanto chamavam um médico. Arthur foi levado para um dos quartos privados do salão, onde recobrou a consciência minutos depois. Ainda desorientado, ele abriu os olhos e viu Helena ao seu lado, mas sua mente estava fixada em uma única coisa: Clara e Miguel. Quando Arthur conseguiu se levantar, sua primeira reação foi pedir que Clara fosse trazida até ele. Não importava que estivesse em plena festa de casamento. Não importava que Helena ainda estivesse ao seu lado, confusa e cada vez mais insegura. Arthur precisava de respostas. Quem era aquele garoto? Era mesmo seu filho? Como isso era possível? Quando Clara entrou no quarto, mantendo Miguel do lado de fora com um dos funcionários, Arthur sentiu o coração acelerar novamente. Ela estava tão serena, tão dona de si, que ele quase não reconhecia a mulher que um dia ele humilhara e descartara. Clara. Começou ele, a voz fraca e carregada de emoções. Ela cruzou os braços e o encarou, sem esconder o misto de dor e determinação no olhar. Sim, Arthur. Espero que esteja melhor. Helena, que estava no canto do quarto, tentou intervir. Quem é essa criança, Arthur? Por que ela disse que ele é seu filho? Arthur levantou a mão pedindo silêncio. Ele sabia que não conseguiria lidar com Helena. Agora, suas emoções estavam em um turbilhão. Ele precisava falar com Clara. Helena, por favor, me deixe a sós com Clara. Helena hesitou, sentindo o coração apertar. Mas diante do tom firme de Arthur, ela não teve escolha. Saiu do quarto ainda visivelmente abalada. Assim que a porta se fechou, Arthur virou-se para Clara. Como assim, Clara? Como ele pode ser meu filho? Isso não faz sentido. Eu sou estéril. Clara soltou uma risada amarga, algo entre a incredulidade e o desprezo. Estéril, Arthur. É mesmo? Porque, pelo que me lembro, foi você quem passou anos me culpando por não conseguirmos ter filhos. Foi você quem destruiu nosso casamento, com acusações e humilhações. E agora vem me dizer que o problema sempre foi você? Arthur abaixou a cabeça, envergonhado. Ele sabia que ela tinha razão. Durante anos ele se apoiou em sua arrogância e em boatos para alimentar suas inseguranças. Eu não sabia, ele murmurou. Só descobri depois que nos separamos. Fiz exames e os médicos disseram que eu não podia... Os médicos estavam errados, Arthur, interrompeu Clara. Porque Miguel é seu filho. Eu nunca estive com outro homem. E você sabe disso, lá no fundo sabe. Arthur sentiu os olhos marejarem, algo que raramente acontecia.
Ele sempre manteve uma fachada de frieza, mas agora tudo desmoronava. A dor no peito era insuportável. Ele sempre amou Clara, mas sua insegurança e orgulho o cegaram. Ouvira boatos sobre ela, sobre a possibilidade de traição, e isso o envenenou. Ele acreditou em mentiras, porque era mais fácil do que enfrentar seus próprios medos. Clara, eu não sei o que dizer. Eu te perdi por causa do meu orgulho, das minhas inseguranças. Eu te amei tanto, mas fui fraco. Clara piscou algumas vezes, tentando conter as lágrimas. Ela esperava que aquele momento fosse impactante, mas ouvir Arthur admitir tudo mexeu com ela. Mesmo com toda a dor que ele causou, ela sabia que ainda havia uma parte de seu coração que o amava. Arthur, não estou aqui para reviver o passado. Estou aqui por Miguel. Ele merece conhecer o pai, mesmo que você não mereça isso. Arthur levou as mãos ao rosto, tentando processar tudo. Ele olhou para Clara com sinceridade pela primeira vez em anos. Eu não mereço, Clara. Você está certa, mas eu não quero continuar vivendo essa mentira. Não posso casar com Helena, não depois de tudo isso. Clara o encarou, surpresa. Ela não esperava que ele fosse tomar uma decisão tão drástica, tão rapidamente. Não brinque com isso, Arthur. Não magoe outra mulher por impulso. Não é impulso, é a verdade. Eu nunca deixei de te amar, Clara. Nunca. Mas fui um idiota. Eu quero corrigir isso. Quero estar presente para Miguel. E se você deixar, quero lutar para reconquistar vocês dois. Clara ficou em silêncio, lutando contra as emoções conflitantes. Parte dela queria acreditar, queria dar uma chance ao homem que um dia amou. Mas outra parte sabia que Arthur precisava provar que estava disposto a mudar. Miguel, que esperava do lado de fora, entrou correndo no quarto naquele momento. Ele foi direto até Clara, segurando a barra de seu vestido novamente. Arthur olhou para o menino e pela primeira vez ajoelhou-se diante dele. Oi, Miguel, disse Arthur com a voz embargada. Eu sou seu pai. O menino sorriu inocente e respondeu. Oi, pai. E foi naquele momento que Arthur percebeu. Ele tinha uma segunda chance de ser feliz, mas precisaria lutar por ela. Depois do tumultuado casamento que nunca aconteceu, Arthur não conseguia dormir. Os acontecimentos daquela noite o consumiam, principalmente o momento em que Miguel o chamou de pai. Por anos, ele acreditara que a paternidade era algo impossível, que a falta de filhos era um vazio com o qual ele precisaria conviver. Mas agora, a prova de que ele estava errado corria diante de seus olhos na forma de um menino, com seu rosto e sorriso. E Clara, ela estava diferente, mais forte, mais segura. Arthur sentia vergonha de si mesmo cada vez que pensava em tudo o que a fizera passar. O peso das mentiras, das humilhações e da arrogância finalmente o esmagava. No dia seguinte, Arthur tomou uma decisão. Ele precisava de respostas. Por isso marcou uma consulta com o mesmo médico que anos antes lhe dissera que ele era estéril. Sentado na sala fria e silenciosa, ele sentiu uma ansiedade que há muito não experimentava. Quando o médico entrou na sala, Arthur foi direto ao ponto. Doutor, eu preciso que o senhor esclareça algo para mim. Alguns anos atrás, o senhor disse que eu não poderia ter filhos, que eu era estéril, mas ontem descobri que tenho um filho. Como isso é possível? O médico ajeitou os óculos e franziu a testa, revisando os arquivos no computador antes de responder. Senhor Vasconcelos, lembro-me do seu caso. Na época, diagnosticamos que o senhor era estéril devido a uma condição adquirida. Mas deixe-me verificar algo. O silêncio na sala era palpável enquanto o médico revisava os dados. Após alguns minutos, ele se virou para Arthur com um olhar sério, mas não desprovido de empatia. Aqui está a explicação. O senhor ficou estéril em decorrência de um trauma físico e emocional severo, algo que aconteceu após o período em que esteve casado. Antes disso, seus exames eram normais.
Ou seja, quando o Senhor ainda estava com sua ex-esposa Clara, não havia nenhum impedimento para que pudesse gerar filhos. A revelação caiu sobre Arthur como uma avalanche. Ele sentiu o corpo tremer enquanto assimilava as palavras do médico. O problema que ele usara como desculpa para destruir Clara nunca existiu enquanto estavam juntos. Todo o sofrimento, as acusações, as brigas, tudo isso fora construído sobre uma mentira que ele mesmo criara. Meu Deus, Arthur murmurou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Ele abaixou a cabeça, cobrindo os olhos com as mãos, enquanto soluçava. O que eu fiz com ela? O que eu fiz com minha família? O médico ficou em silêncio, respeitando o momento. Arthur, um homem sempre visto como imponente e inabalável, agora parecia um menino perdido. Arthur saiu do consultório com o coração pesado. Ao entrar no carro, ele se permitiu chorar novamente. As memórias de seu casamento com Clara surgiam em sua mente como um filme doloroso. Os sorrisos dela no começo, as tentativas incansáveis de construir uma família, o amor que ela demonstrava mesmo nos momentos mais difíceis. E ele destruíra tudo com sua arrogância e desconfiança. Eu era o problema o tempo todo e a culpei por tudo. Ele passou os dias seguintes em um estado de profunda reflexão. Pela primeira vez, Arthur encarou o homem que realmente era. Não o empresário de sucesso ou o milionário poderoso, mas o homem cheio de falhas que perdera a mulher que amava por puro orgulho. Decidido a consertar as coisas, Arthur começou a planejar como reconquistar Clara. Ele sabia que não seria fácil. Ela havia mudado, se tornado mais forte e claramente não precisava dele para nada. Mas ele precisava dela. Sempre precisou. A primeira tentativa foi humilde. Arthur apareceu no prédio onde Clara trabalhava com um buquê de flores simples, algo discreto, mas cheio de significado. Quando ela o viu, ficou surpresa, mas manteve a expressão séria. "O que você está fazendo aqui, Arthur?" perguntou ela, cruzando os braços. "Eu vim para pedir desculpas por tudo. Clara, eu fui um idiota, um monstro, na verdade. Eu errei tanto com você que não sei nem por onde começar. Mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz." Clara o encarou, tentando entender suas intenções. Ela via sinceridade nos olhos dele, mas não estava disposta a abrir seu coração tão facilmente. "Arthur, eu não sei se um pedido de desculpas é suficiente para apagar tudo o que aconteceu." "Eu sei", respondeu ele, com um nó na garganta. "E não espero que você me perdoe agora. Só quero que me deixe tentar. Quero provar que sou um homem diferente, que posso ser o pai que Miguel merece e, quem sabe um dia, merecer você de volta." As palavras tocaram Clara, mas ela ainda estava cautelosa. "Eu preciso de tempo, Arthur. E, acima de tudo, preciso ver ações, não palavras." Arthur assentiu, respeitando o espaço dela. Arthur decidiu que provaria seu amor não com promessas, mas com atitudes. Ele começou a aparecer na vida de Miguel, devagar, respeitando os limites de Clara. Levava o menino ao parque, jogava bola com ele, lia histórias antes de dormir. Cada momento ao lado do filho era como um bálsamo para a alma ferida de Arthur. Ao mesmo tempo, ele se dedicava a mostrar para Clara que estava mudado. Não havia mais espaço para arrogância ou orgulho. Ele passou a ajudá-la de maneiras pequenas, mas significativas, garantindo que ela tivesse suporte no trabalho, oferecendo ajuda sem ser invasivo. A cada dia, Clara via um Arthur que nunca conhecera antes. Um homem disposto a aprender, a se redimir, a lutar por sua família. Os dias se tornaram semanas e Arthur manteve sua promessa de mudar. Ele não era mais o homem impulsivo e orgulhoso que Clara conhecia, mas um pai dedicado e um homem determinado a reconstruir sua família. No entanto, ele sabia que o perdão de Clara seria difícil de conquistar.
Ela era como uma fortaleza, inabalável, protegida pelas muralhas que construiu para se proteger das feridas que ele mesmo causara. Miguel, inocente como qualquer criança, rapidamente se apegou ao pai. Os dois passaram a se encontrar regularmente, com Clara observando de perto. Arthur fazia questão de não perder nenhum momento. Cada risada de Miguel, cada pergunta curiosa, cada vez que o menino segurava sua mão. Para ele, esses pequenos gestos eram tesouros. "Pai, por que você não mora com a gente?" perguntou Miguel um dia, enquanto jogavam bola no parque. A pergunta atingiu Arthur em cheio, mas ele não mostrou isso ao filho. Ajoelhando-se na grama, ele colocou as mãos nos ombros do menino. "Porque o papai está tentando merecer esse lugar, filho. É algo que eu preciso conquistar." Miguel assentiu, sem entender completamente, mas satisfeito com a resposta. Clara, que os observava de longe, sentiu uma pontada de emoção. Arthur realmente estava mudando. Ele se importava. Mas será que era suficiente? Certa tarde, depois de levar Miguel de volta para casa, Arthur pediu para falar com Clara em particular. Era a primeira vez que ele tomava coragem para ter uma conversa tão franca com ela, desde o fatídico casamento que nunca aconteceu. "Clara, eu sei que você está vendo meus esforços, mas preciso perguntar." Ele parou, como se as palavras o traíssem. "Você acredita que eu posso ser uma pessoa melhor?" Clara respirou fundo, cruzando os braços. Ela estava dividida. Por um lado, era impossível ignorar a transformação que via em Arthur. Por outro, as cicatrizes do passado ainda ardiam. "Arthur, eu vejo o que você está fazendo e não vou mentir. Isso me surpreende. Miguel merece o pai que você está tentando ser. Mas eu..." Sua voz falhou e ela desviou o olhar. "Eu ainda carrego tudo o que você fez e, honestamente, não sei se consigo confiar em você de novo." Arthur sentiu o peito apertar, mas não recuou. "Clara, eu entendo. Eu te magoei de um jeito que nenhuma desculpa pode apagar. Mas estou disposto a esperar. Quero provar não só para você, mas para mim mesmo que posso ser alguém melhor. Não vou te pressionar. Só quero que saiba que vou continuar lutando." A vulnerabilidade nas palavras de Arthur tocou Clara, mas ela permaneceu firme. "Eu preciso de mais do que palavras, Arthur. Preciso de tempo." Ele assentiu, respeitando sua decisão, enquanto Arthur lutava para reconquistar Clara. Helena, a mulher que ele quase desposou, apareceu inesperadamente em sua vida. Inicialmente, ela evitava Arthur, magoada pela humilhação que sofrera ao ser deixada no altar. Mas, curiosamente, ela não estava ali para confrontá-lo. "Arthur, você me deve uma explicação. Não pelo que aconteceu no casamento, mas pelo que vi em seus olhos naquele dia", disse Helena quando o encontrou em um café. Arthur, surpreso pela abordagem, suspirou. "Eu nunca quis te magoar, Helena. Mas o que eu senti ao ver Clara e Miguel era como se tudo que eu tivesse construído fosse uma mentira. Eu sempre amei Clara. Só fui estúpido demais para perceber isso até ser tarde demais." Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Eu poderia odiá-lo, Arthur, mas não vou. O amor verdadeiro é algo que poucos encontram. E se você está disposto a lutar por ele, acho que deve continuar. Só espero que você não desista e prove que é digno desse amor." Essas palavras, inesperadas de alguém que ele ferira, reforçaram ainda mais a determinação de Arthur. Com o tempo, Arthur encontrou uma maneira especial de se reconectar com Clara. Ele passou meses trabalhando em segredo, com a ajuda de Miguel, para criar algo significativo. Então, em um final de semana, ensolarado, ele convidou Clara para um passeio. Ela relutou, mas aceitou por insistência de Miguel. Quando chegaram ao local combinado, Clara se viu diante de uma surpresa. Um pequeno jardim, repleto das flores favoritas dela, com um banco feito sob medida com o nome dela gravado. Arthur olhou para Clara, visivelmente nervoso.
Esse lugar é para você, Clara, um espaço para você respirar, para lembrar que é amada, mesmo que eu tenha falhado tanto no passado. Clara ficou sem palavras. As lágrimas começaram a escorrer sem que ela percebesse. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o peso de sua mágoa diminuir, mesmo que levemente. Naquela tarde, enquanto observava Miguel correr entre as flores, Clara virou-se para Arthur. Você está mudando, Arthur, e eu vejo isso. Ele sorriu, mas não respondeu. Apenas saber que ela estava reconhecendo seus esforços já era suficiente para ele naquele momento. Mas Arthur sabia que ainda havia muito a ser feito. O perdão completo de Clara era um caminho longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo passo a passo. Arthur sabia que reconquistar Clara seria uma batalha travada dia após dia, gesto após gesto. Depois da pequena abertura que ela lhe deu, ele decidiu que estava na hora de dar um passo mais significativo. Ele precisava levá-la ao início de tudo, ao lugar onde eles se conheceram, onde o amor entre os dois começara e as promessas haviam sido feitas. Num fim de tarde, Arthur apareceu no trabalho de Clara com um envelope simples em mãos. Ela o encarou desconfiada, mas antes que pudesse questionar, ele disse: "Não é nada grandioso, é só um convite. Quero te levar a um lugar especial." Clara ergueu as sobrancelhas. "Arthur, você sabe que isso não é fácil para mim." Ele assentiu com um olhar sério. "Eu sei, mas não estou pedindo para esquecer nada, apenas para se lembrar." Curiosa e talvez movida pela mudança que estava vendo nele, Clara pegou o envelope e abriu. Dentro havia um bilhete manuscrito com um endereço e uma data. Ela reconheceu o lugar imediatamente. Era o parque onde eles haviam se conhecido anos atrás, o lugar onde o amor começara a florescer. No dia marcado, Clara chegou ao parque. Ela vestia um vestido azul simples, mas Arthur mal conseguia desviar os olhos dela. Era como se o tempo tivesse voltado e ele estivesse vendo a jovem por quem se apaixonara há tantos anos. "Achei que você não viria", disse ele, tentando esconder o nervosismo. "Também achei, mas estou aqui", respondeu Clara com um meio sorriso. Arthur a guiou até um banco de madeira sob uma árvore antiga. Ele havia preparado um piquenique simples, com os pratos favoritos dela, exatamente como fizera na época em que se conheceram. Enquanto comiam, Clara não pôde evitar se lembrar de como tudo começara ali. Era um dia de primavera, e Arthur, desajeitado e encantador, derramara café no vestido dela por acidente. Eles riram, trocaram desculpas, e antes que percebessem, estavam conversando por horas. Arthur parecia ler os pensamentos dela. "Lembra do que você me disse naquele dia?" perguntou ele, com um brilho nostálgico nos olhos. Clara riu suavemente, que você era a pessoa mais desastrada que eu já tinha conhecido. E eu disse que o destino tinha que estar brincando comigo, porque só algo muito especial poderia sair de um acidente como aquele. Clara desviou o olhar, tentando esconder a emoção que sentiu. Depois do piquenique, Arthur a levou a outro canto do parque, uma pequena clareira onde, anos atrás, ele e Clara haviam prometido que nada abalaria o amor deles. Clara se lembrava daquele dia como se fosse ontem. Arthur segurou a mão dela suavemente, algo que não fazia há muito tempo. "Clara, naquele dia eu te prometi que faria de tudo para te proteger, para te amar acima de qualquer coisa. E eu quebrei essa promessa. Eu fui fraco, deixei minhas inseguranças e meu orgulho nos destruir." Ela tentou soltar a mão, mas ele a segurou com firmeza sem ser invasivo. "Eu não estou aqui para pedir que esqueça o que aconteceu, mas para te dizer que ainda acredito no que sentimos naquele dia. E estou disposto a lutar por isso." Clara sentiu um nó na garganta. Por um instante, ela quis ceder, mas o medo ainda a mantinha distante. "Arthur, não é tão simples assim.
As feridas ainda estão aqui. Ele assentiu, respeitando sua honestidade. Eu sei, mas quero te mostrar que sou um homem diferente. Não importa quanto tempo leve, eu estarei aqui. Enquanto caminhavam pelo parque, Arthur se abriu como nunca antes. Ele contou a Clara sobre as noites solitárias, sobre como o vazio de não tê-la ao seu lado o consumiu. Ele falou sobre o arrependimento, as noites em que chorou sozinho, desejando poder voltar no tempo. Você sempre foi minha fortaleza, Clara, e eu destruí isso, mas mesmo assim, você reconstruiu sua vida, se tornou ainda mais incrível. Ver isso me faz te admirar ainda mais. As palavras dele perfuraram as barreiras que Clara havia erguido. Ela percebeu que o homem à sua frente não era o mesmo que a magoara. Ele era alguém que aprendera com seus erros, que estava disposto a lutar não por orgulho, mas por amor. Clara parou de caminhar e olhou nos olhos dele. Arthur, você precisa entender algo. O que você fez me quebrou de um jeito que nem consigo explicar. Mas eu não posso negar que vejo sua mudança. Só me dê tempo. Ele sorriu, embora seus olhos estivessem marejados. O tempo que você precisar, antes de se despedirem, Arthur. Entregou algo a Clara. Uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma foto antiga dos dois, tirada no mesmo parque. Atrás da foto estava escrita uma frase que ele dissera naquele dia. O amor pode enfrentar qualquer tempestade, desde que seja verdadeiro. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas não as impediu. Ela guardou a caixa e olhou para Arthur, sem saber o que dizer. Boa noite, Clara, disse ele, antes de se afastar. Ela ficou ali sozinha, segurando a caixa, sentindo uma mistura de emoções que nem ela conseguia decifrar. Arthur estava aprendendo a dar tempo ao tempo. Ele sabia que sua mudança precisava ser mais do que atos isolados. Tinha que ser um reflexo de quem ele havia se tornado. Ele sabia que Clara ainda estava processando tudo, mas havia algo que ele queria consolidar. Seu papel na vida de Miguel. O pequeno menino tão inocente e cheio de vida era o vínculo mais puro entre ele e Clara. Arthur decidiu criar momentos que envolvessem os três. Não para pressionar Clara, mas para mostrar que estava disposto a ser mais que um pai presente. Queria ser uma família. Certa manhã, Arthur apareceu na casa de Clara. Ele carregava uma grande caixa embrulhada em papel colorido, algo que imediatamente despertou a curiosidade de Miguel. "O que é isso, pai?" perguntou o menino com os olhos brilhando. "Só uma pequena surpresa para você", respondeu Arthur sorrindo. Ele olhou para Clara, que o observava com uma mistura de curiosidade e ceticismo. "Achei que poderíamos passar o dia juntos, os três." Clara hesitou, mas Miguel correu para ela segurando sua mão. "Por favor, mamãe, vamos." Ela não teve coragem de dizer não. "Está bem, mas só porque ele pediu?" disse Clara, tentando manter o tom neutro. Arthur sorriu, entendendo a mensagem. Ele sabia que não podia apressar Clara, mas estava grato por ela estar disposta a tentar. Arthur levou os dois a um parque de diversões, um lugar que sabia que Miguel adoraria. O menino ficou encantado com os brinquedos, os jogos e as guloseimas. Clara, que não via o filho tão animado há tempos, começou a relaxar aos poucos. "Olha, mãe!" Miguel gritou, enquanto ganhava um enorme urso de pelúcia em um jogo de argolas. "Foi o papai que me ajudou." Clara riu genuinamente, algo que Arthur não via há muito tempo. "Você sempre foi péssimo nesses jogos", provocou ela, olhando para Arthur. "Estou me superando, não acha?" respondeu ele, com um sorriso brincalhão. Houve uma leve troca de olhares entre os dois, algo que Clara rapidamente desviou, mas Arthur percebeu. Ele sabia que pequenas rachaduras estavam se formando na barreira que ela havia construído. Mais tarde, os três decidiram ir na roda gigante. Miguel insistiu que queria ficar no mesmo assento que os pais, e Clara, embora hesitante, concordou. Quando o brinquedo alcançou o topo, Miguel olhou para a vista deslumbrante e exclamou: "É tão bonito!" Arthur, sentado ao lado dele, colocou
a mão no ombro do filho. Nem se compara a ter você aqui comigo, filho. Miguel sorriu e, sem aviso, abraçou o pai. Foi um gesto tão puro que Clara não conseguiu conter as lágrimas. Obrigado, papai. Arthur olhou para Clara, os olhos marejados, e disse: ele é a melhor coisa que já fizemos juntos. Clara não respondeu, mas o silêncio dela falava mais do que palavras. Ela sabia que Arthur estava se esforçando, não só por Miguel, mas também por ela. Depois de um longo dia, eles voltaram para casa. Miguel estava exausto, mas insistiu em mostrar a Clara todos os prêmios que havia ganhado. Enquanto o menino dormia no sofá com o urso de pelúcia ao lado, Clara e Arthur ficaram na cozinha tomando um chá. Ele estava tão feliz hoje, comentou Clara, olhando para o filho adormecido. Ele merece isso. E mais, sempre, respondeu Arthur com sinceridade. Clara o observou por alguns segundos. Ela percebeu algo diferente nele, uma profundidade que antes não existia. Arthur, por que agora? Por que decidiu mudar só agora? Ele suspirou, colocando a xícara na mesa. Porque eu perdi tudo o que mais amava, Clara. E isso me mostrou quem eu realmente era. Eu não quero ser o homem que te magoou, que deixou nosso filho crescer sem um pai presente. Eu quero ser alguém de quem você possa se orgulhar, mesmo que nunca me perdoe completamente. Clara sentiu o peso das palavras dele. Havia algo genuíno, algo que ela não via nele há muito tempo. Antes de ir embora, Arthur se aproximou de Miguel, cobrindo-o com um cobertor. Ele se ajoelhou ao lado do sofá e sussurrou: "Boa noite, campeão. Papai te ama." Clara, que observava da porta, sentiu o coração apertar. Por anos, ela havia carregado a mágoa sozinha, mas agora via que Arthur estava tentando compartilhar o peso. Quando Arthur se levantou para sair, Clara o chamou. "Arthur." Ele se virou, esperando por qualquer coisa. "Obrigada por hoje. Foi especial." Ele apenas sorriu, mas aquele sorriso dizia tudo. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas momentos como aquele o faziam acreditar que tudo valeria a pena. Naquela noite, enquanto Clara olhava Miguel dormindo, ela sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Arthur estava mudando, e embora ela ainda tivesse medo de confiar nele novamente, parte dela queria acreditar que talvez, só talvez, o amor deles pudesse ser reconstruído. Os meses que se seguiram ao dia no parque de diversões trouxeram mudanças, lentas, mas significativas, na relação entre Arthur, Clara e Miguel. Arthur se esforçava constantemente, provando com ações, e não apenas palavras, que estava disposto a ser um pai presente e um companheiro melhor. Ele sabia que a confiança de Clara era algo a ser reconstruído com paciência, e ele estava disposto a esperar o tempo necessário. Um dia, Clara recebeu uma mensagem de Arthur pedindo que ela estivesse pronta às 7 da noite. Ele insistiu que Miguel ficasse com a avó, pois o momento era apenas para os dois. Clara hesitou, mas a curiosidade a venceu. Às 7 em ponto, Arthur chegou à porta da casa dela com um buquê de flores, algo que não fazia desde os primeiros anos de casamento. Ele vestia um terno impecável, mas havia algo mais. O brilho nos olhos dele era o mesmo de quando eles se apaixonaram. "Espero que você me permita levá-la a um lugar especial", disse ele, estendendo a mão. Clara sorriu levemente, mas não respondeu. Ela apenas pegou a mão dele e o seguiu. Arthur a levou ao lugar onde tudo começara, no parque em que haviam feito as promessas de amor anos atrás. Só que, dessa vez, ele havia preparado algo ainda mais especial. Uma mesa iluminada por luzes de fada estava montada sob a grande árvore onde costumavam sentar. Havia pétalas de rosa espalhadas pelo chão e uma música suave tocava ao fundo. Clara ficou surpresa. "Arthur, o que é tudo isso?" Ele sorriu, pegando delicadamente as mãos dela. "Uma noite para nós dois, para relembrarmos quem éramos e, quem sabe, redescobrirmos quem podemos ser.
Eles jantaram juntos, conversando sobre o passado, sobre Miguel, sobre os sonhos que tinham antes de tudo desmoronar. Clara não podia negar que havia algo diferente naquela noite. Era como se o Arthur, que ela havia amado, ainda estivesse ali, esperando por ela. Depois do jantar, Arthur a levou até a clareira iluminada. Ele se ajoelhou, mas não com um anel. Dessa vez, ele carregava o peso da humildade. Clara, não estou pedindo para esquecer tudo o que aconteceu. Sei que te magoei profundamente, mas estou aqui, diante de você, pedindo uma nova chance. Não para voltar ao que éramos, mas para construir algo novo, algo mais forte. Eu te amo, sempre te amei, e estou disposto a passar o resto da minha vida provando isso. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Por anos, ela havia carregado o peso da dor e da decepção, mas naquele momento, algo mudou. Ela viu sinceridade nos olhos de Arthur, viu arrependimento genuíno e, mais importante, viu que ele estava disposto a mudar. Arthur, começou ela, a voz embargada. Eu não sei se consigo esquecer tudo, mas sei que consigo perdoar. Porque no fundo, eu também nunca deixei de te amar. Arthur, ainda ajoelhado, sentiu as lágrimas escorrerem. Ele se levantou e a abraçou, sentindo o coração dela bater contra o seu. Foi um momento de reconexão, de cura. Nos dias que se seguiram, Arthur continuou mostrando que estava disposto a ser o homem que Clara merecia. Ele passava mais tempo com Miguel, não apenas como um pai, mas como um amigo. Levava o menino para a escola, ensinava-o a andar de bicicleta e até assistia aos desenhos animados favoritos dele. Certa manhã, enquanto Clara os observava brincando no quintal, sentiu algo novo: paz. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que sua família estava completa. No aniversário de Miguel, Arthur organizou uma pequena festa em casa, apenas com pessoas próximas. No final da celebração, enquanto Clara ajudava Miguel a abrir os presentes, Arthur se aproximou com algo nas mãos. Uma caixinha de veludo azul. Clara o encarou surpresa. Arthur, o que é isso? Ele se ajoelhou novamente, mas dessa vez com um anel. Não estou pedindo para começarmos do zero. Estou pedindo para continuarmos de onde estamos agora juntos, como uma família. Você aceita casar comigo novamente, Clara? Miguel, que observava tudo com os olhos arregalados, exclamou: Diz sim, mamãe, por favor. Clara riu, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para Arthur, depois para Miguel, e percebeu que seu coração estava cheio de amor novamente. Sim, Arthur, eu aceito. Os três se abraçaram, formando o quadro perfeito de uma família unida. Naquele momento, Clara percebeu que o amor não era apenas sobre perfeição, mas sobre superação, sobre aprender a perdoar e construir algo novo a partir das ruínas. Arthur havia reconquistado o que mais importava para ele: Clara e Miguel. E juntos, eles provaram que o amor verdadeiro, mesmo machucado, sempre encontra uma maneira de florescer novamente.